Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Franzini de Barber. Cenas de Barbeiros, a minha mais recente rúbrica, desta feita com o ilustre Marco Fialho e o Ref. Trago-vos hoje um convidado especial, certamente conhecido da maioria, certamente, isto porque acreditando que a maioria das pessoas que nos veem são barbeiros ou pessoas ligadas à área da barbearia. Como vocês sabem, portanto, eu hoje tenho a honra de ter comigo o Marco Fialho, portanto, o campeão do mundo 2019, nosso campeão nacional em várias vertentes, várias vezes. Mas Marco, vou-te pedir que sejas tu a apresentar-te. Para quem ainda não te conhece, isto sou um bocado a déjà vu. Eu ia dizer que ia jurar que já tinha tido esta conversa contigo, mas... Pronto, vou passar então a apresentar-me. Meu nome é Marco Fialho, para quem não me conhece no mundo da barbearia, venho representando Portugal ao mais alto nível e graças a Deus tem sido coroada de prémios o meu currículo, ou seja, o meu caminho, O teu percurso. o meu percurso, exatamente. Não é, já lá vão 2 décadas, um pouco mais do que 2 décadas dedicada à arte da barbearia. E tenho já quase meio século de existência. E pronto, é isso. E aqui estou, aqui a ser entrevistado pelo Franzini, e para mim é uma honra também ter aqui no meu espaço. Opa, obrigado, isto efetivamente fomos forçados, tu já foste ao norte, desta vez fui eu, senti-me obrigado a vir cá por problemas técnicos, não é? Como se costuma dizer, passo chavão. E vamos passar toda a conversa que nós tivemos e quiçá vamos ter. Marco, explica uma coisa. Como é que nasceu esta paixão pela barbearia? Quando é que ela começou? Qual foi a referência? Pronto, como eu já fui entrevistado várias vezes ao longo da minha carreira e pronto, é meu apanágio ser honesto e sincero com as pessoas. Não vou estar a mentir, a dizer que tinha outro sonho, porque o meu sonho sempre foi ser cabeleireiro ou barbeiro, desde pequeno. Não vieste cá parar pelos Rusão de Pactos? Não foi. Pronto, sempre, o meu percurso da minha vida levou-me por outros caminhos, no início, obviamente, porque na altura até ser barbeiro não era uma profissão de grande relevância, nem Na tua altura? nem de status social, não era uma coisa... Na altura começaste ainda não era, aliás, Sim, antes exatamente. pelo contrário, não é? Era visto um bocado... E então, pronto, não foi um caminho, não foi logo um caminho que eu pudesse ter escolhido logo, mas assim que pude e que a vida me permitiu, segui o meu sonho, que é me tornar a pessoa que sou hoje, o Marco Fialho, o cabeleireiro, o barbeiro, o entusiasta da arte da barbearia. Eu considero-me assim um virtuoso da arte da barbearia, assim, do meu ofício, basicamente. Tu efetivamente tens estado muito ligado à formação, embora trabalhes num espaço fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer, embora sozinho, portanto, num ambiente extremamente personalizado, não é? Portanto, um atendimento... Isso foi a opção minha, porque várias situações ao longo deste percurso no mundo da barbearia me levou assertivamente a trilhar o meu percurso sozinho, agora, sim. Não vou dizer, já percorri todos os aspectos ou todos os espectros da barbearia, já tive várias lojas, já tive 3 lojas, já tive várias pessoas a trabalhar comigo, inclusive, já passei por tudo. E então, se ao dia de hoje estou sozinho, não será por frustração, nem por sei lá, como é que é dizer isto? Não é uma derrota, não é? Não, tem sido pelo contrário, uma vitória ao perceber-me que na verdade só gosto de depender só de mim próprio, e sempre foi assim ao longo da vida e acho que vai ser assim para sempre. Eu e a minha família, e sou uma pessoa muito dedicada à família, como tu pudeste ver e pudeste constatar. As pessoas estão aqui a ver-nos, vocês não conseguem ver daí do outro lado, mas a minha família está aqui presente com todo o gosto. Mas sim, eu não considero nas coisas que acontecem de mal ou de menos bem na minha vida, eu não considero derrotas nem más energias, nem penso nisso como coisas más. Ao dia de hoje, com a assertividade que tenho com os meus 50 anos de vida,
tenho anos de experiência, não é? Exatamente, já tenho outro tipo de consciência, digamos assim. E sei que tudo isso fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje, uma pessoa focada no melhoramento, tanto pessoal tanto como homem, como pai, como profissional, e esse é que é o meu caminho, é melhorar todos os dias, relativamente até na minha profissão, porque eu considero que, apesar de me considerarem alguns mestre, ou de me considerarem um barbeiro de topo, para mim a minha aprendizagem vai ser contínua e infinita. Estamos sempre a aprender, não é? Exatamente. Portanto, isto é sempre um processo contínuo de aprendizagem. E como eu, para responder exatamente à tua pergunta, assim que pude, segui o meu caminho, mas sempre tive o sonho, realmente, de ser barbeiro ou ser cabeleireiro, porque eu cresci num ambiente, ou quando eu era mais pequeno, eu era tipo aquele rapazinho engraçado, ou aquele rapazinho atrevido, que estava na barbearia e que estava naquele ambiente. Era para aí mesmo que eu te queria empurrar, era mesmo para a barbearia do senhor... É Senhor Barata. Do Senhor Barata. Era para a barbearia do Senhor Barata que eu te estava a querer empurrar para tu partilhares com a malta lá em casa. Da minha história. Basicamente foi o seguinte, a minha mãe era cozinheira numa coletividade aqui da minha aldeia, aqui do meu bairro, e à frente da coletividade tínhamos a barbearia daqui da nossa terra. E antigamente, vocês sabem, havia uma barbearia por terra, claro, e no qual o senhor característico da bata branca, com o calendário das mulheres nuas e com o recorde e com a bola, que era, claro, pronto, essencial numa barbearia. E depois era um convívio só extremamente masculino, no qual prevalecia sempre. Antigamente tinham vindo as pessoas sempre todas da província e havia como se fosse uma comunidade que havia, e as pessoas ali é que se encontravam e falavam do dia a dia, e tanto de política, de futebol, dessas coisas todas, conversas de homem. E eu cresci nesse ambiente, eu era aquele rapazinho reguila, o filho da Dona Maria José, que era a cozinheira lá na coletividade, e eu era aquele rapazinho reguila que se me metia e conhecia todos os velhotes e todas as pessoas, tanto que frequentavam tanto a coletividade como a barbearia. E havia uma espingardaria que o meu pai também frequentava, logo ali ao lado, o meu pai era caçador, e então havia ali tipo uma comunidade das pessoas todas, umas que vieram do norte, outras que vieram do Alentejo, e fizeram tipo uma comunidade, e sentia-se muito isso. As pessoas transportaram a comunidade que havia nas províncias e trouxeram aqui para estas periferias de Lisboa, e fizemos então como se fosse a nossa comunidade. Isto mudou hoje em dia um bom bocado, mas era assim que se passava antigamente. Claro, por lá iniciaste o teu percurso de aprendizagem. Não. Não? Foi mais muito pelo querer. Eu sempre disse ao Sr. Barata que um dia ia ser barbeiro e gostaria de trabalhar com ele. Isso nunca se sucedeu porque eu fui trabalhar para o estrangeiro e tive muito tempo no estrangeiro, e quando voltei já com a aptidão de ser cabeleireiro ou barbeiro, e queria realmente, se não fosse trabalhar com ele, só para cumprir aquele sonho de criança, que fosse ter a cadeira dele, ou que fosse ter algum objeto ou alguma coisa que me pudesse a mim recordar dos meus tempos, quando eu sonhava em ser. Entendes? Uhum. Mas tu formaste onde? Em Portugal. A tua base de formação é... Vou ser o mais sincero possível. O meu caminho pedagógico muito passou por mim próprio, obviamente, porque eu trabalhava no estrangeiro, como eu te disse, foi assim que a vida me levou, não é? Eu trabalhei em vários países no mundo inteiro, e em todos eles eu trabalhava e sempre cortei cabelo aos meus amigos, tanto para sair à noite, ou mesmo só aquele corte regular do mês, era eu que já o fazia, e os meus amigos já tinham confiança em mim para eu cortar cabelos, eu cortar o cabelo a eles e à sua família, e depois também, está um canito ali, e depois também passou a ser já uma coisa de ser cortar a amigos, já começou a ser um bocadinho mais sério, que foi tipo a começar a cobrar as pessoas começavam a deixar o que queriam ou o que podiam, e eu já não existia nada pelo corte, mas pronto, era tipo como se fosse um halago ou um agradecimento. Tu lembras-te qual foi o momento em que tu me tornei profissionalizaste? Sim, tenho aqui muito. A tua vida. Está ali a minha mulher que não me pode deixar mentir. Eu já cortava cabelo na minha própria casa lá em Espanha, depois já ter corrido vários países, e tive a sorte de ir parar a Sevilha, e já tinha um relacionamento com a minha esposa de hoje em dia. E ela via, pronto, o carinho, o amor que eu tinha pela profissão, que eu vinha depois do trabalho e cortava cabelo a amigos, eu ia à casa de amigos, ou eles traziam depois o pai, o primo, o tio, e por aí eu já tinha tipo a mini barbearia na minha casa, depois do horário laboral, isto em Espanha. E, basicamente, ao pé do estaleiro onde eu trabalhava nessa altura, havia uma escola de cabeleireiros.
E eu lembro-me de passar lá todos os dias e muitas das vezes, às vezes até tristemente passava lá e ficava tipo com a lágrima no canto do olho, como dizia o Bonga, na nossa altura, e eu ficava, a nova geração de barbeiros não conhece não o conhece o Bonga. Bonga, mas e aquilo corroía-me a alma. A minha mulher, que é a minha Natália está ali, ela não me pode deixar mentir, ela viu esse amor que eu tinha pela minha profissão, o que realmente eu gostava de fazer, e ela via quando eu cortava o cabelo às pessoas, não é? O amor que eu tinha e a vontade que eu, pronto, um sonho que eu tinha de ser cabeleireiro ou barbeiro. E já a minha irmã o era, eu já tinha tentado tirar um curso, mas na altura, em Portugal, na altura não era bem visto um rapaz de 19, 20 anos ser barbeiro ou cabeleireiro naquela altura, e então não era, até os meus próprios pais nunca me apoiaram nesse sentido. E aconteceu então que no Natal a minha esposa, hoje em dia, me ofereceu um kit mais profissional, com o penteadorzinho, com as coisas a condizer, pronto, e a partir daí aquilo fez-me um clique, e que fez com que eu na minha cabeça pensasse que era possível e que podia realmente, porque eu já tinha uma vida estável relativamente à profissão que exercia e por isso fosse, se calhar, pela parte mais racional, tinha seguido essa profissão em termos monetários, naquela altura era muito mais apelativa, por assim dizer. Mas, no entanto, acho que foi o destino e que realmente consegui concretizar um sonho de criança, pronto, por assim dizer. Tu que começaste já há muito tempo atrás, certamente encaraste com toda a certeza uma realidade diferente daquela que a nova geração está a encontrar hoje em dia, como a barbearia em loja sim, loja não. Faz-me perceber quais foram os teus maiores desafios a quando o teu início de carreira. Pronto, eu sou uma pessoa muito peculiar, porque para dizer a verdade, eu não me importo com a vida dos outros, ou seja, com o que as outras pessoas fazem. Eu sempre fiz o meu percurso e colhi os frutos daquilo que fiz. E durmo bem com isso e sou uma pessoa consciente. Eu não culpo nem instituições ou pessoas ou o sistema por aquilo ou de bom ou de mau que me aconteça. Eu simplesmente responsabilizo-me de tudo o que me acontece. E então eu tenho que fazer para que, se eu quero que coisas boas me aconteçam, eu tenho que fazer para que isso possa acontecer, para tornar isso realidade. E então eu nunca fui muito de ir por modas ou por reparar no que os outros faziam. Tentei de levar sempre por uma coisa mais pessoal, pelo meu sentimento, por aquilo que eu sentia na altura, e eu acho que deveria de ser o caminho assertivo para a minha pessoa. Sempre puxei muito por a minha autenticidade e então fui muito, às vezes criticado e muitas vezes é um caminho só, é verdade, sim. Por isso é que sou uma pessoa também muito dedicada à minha família, são elas que me apoiam em tudo o que eu faço, mas é um caminho só. Quem vai sempre na liderança é um caminho sozinho, como é óbvio. Exatamente. Muitas vezes incompreendido, mas pronto, é como eu digo, foi tudo lições de vida e foi tudo coisas que me fizeram ultrapassar e realmente chegar à pessoa que sou hoje. Não me considero hoje em dia, ao dia de hoje, um barbeiro ou um cabeleireiro, considero-me um híbrido, sou um apaixonado, um amante dos cabelos. Realmente tenho um apreço muito grande, um amor muito grande pela arte da barbearia. Mas espera lá, tu, ao bocado eu pergunto-te em relação à tua formação e tu estás-me a dizer que foste muito autodidata. E, mas depois, no entanto, estás-me a falar também no universo de cabeleireiro, portanto, que é uma coisa que é preciso ter outras bases fundamentais para trabalhar nessa área. Vamos ver a parte académica. Pronto. A partir daí, quando eu tomei a iniciativa de realmente enverdar pela profissão, tirei o curso cá em Portugal, que hoje em dia a escola, salvo fazer publicidade, é da Cidade e Cabeleireiros, a escola onde eu tirei o curso. Tirei o curso Unissex na altura, que são 1400 horas ou 1200, salvo erro, um curso na totalidade. E como eu disse, não tirei de barbearia somente dita, tirei também de cabeleireiro feminino, ou seja, Unissex. Eu se for dizer, a parte da barbearia no curso Unissex serão umas 300, 400 horas, mas no qual eu aperfeiçoei muito mais nessa parte, porque fui buscando formação com pessoas que eu naquela altura considerava mestres
E o caminho, relativamente depois apoiado em marcas, levou-me também a conhecer pessoas no mundo inteiro, no qual eu tive o prazer de escolhê-las para dar-me formação. Pronto, tive a minha formação inicial de cabeleireiro unissex, como eu disse, 10.200 horas. Depois fui tirando especializações. Tirei também na Sephora Barbieri, tirei um curso old school, obviamente. Tirei com o Pachinos. Como é que fizeste a formação na Sephora? Sim, eu não sim. tinha consciência. Pronto, mas isso tínhamos que fazer aquilo, podia meter aquilo no meu currículo. Sim, não? Estive lá na Forum também, a tirar o curso de barbearia old school propriamente dita. Tive também o prazer, o privilégio de estar com, para mim, um dos grandes impulsionadores da barbearia mundial, foi o Pachinos. Tive também uma semana com o Pachinos, mais na parte do fade e compreender a American Style, lá. Naquela altura, mohawks, full hawks, burst fades, blowouts, coisas desse género. Porque a minha base tem sido engraçada, porque eu tenho sido um superar de estilos, porque ao dia de hoje eu considero-me, como eu disse, um híbrido, mas controlo quase todos os estilos, ou consigo divagar, ou navegar, ou nadar, ou por todos os estilos que a barbearia apresenta nos dias de hoje. Porque é bem dizer, quando eu comecei na barbearia, na minha formação, eu trabalhei muito em American Style, ou seja, alinhamentos e depois muito corte africano, cabelo africano, muito hair design, burst fades, blowouts, coisas que hoje em dia também estão na moda, com alguns com outros nomes. Mas sim, os cortes que se usava nos anos 80, 90 é o que se usa hoje em dia. Ou seja, eu já estou a dar a volta, eu já fiz em termos já estás a regressar novamente, back to back, eu já dei a volta, eu já fiz o que o pessoal hoje em dia está a praticar e diz que é a novidade, eu já exerci isso, eu já fiz isso, entendem? Até porque as modas são cíclicas, geralmente de 10 em 10 anos elas sofrem uma mutação, depois, não é? Eu vinha, pronto, na parte feminino, masculino, depois comecei a trabalhar em American Style, muito hair design, como eu disse, né? Depois veio o old school, no qual... Espera lá, mas já te estás a esticar a brava, tu já estás a ir por aí fora. Então isto é a minha formação. Não, agora... tu já estás, está bem, já estás no hair design, tu já estás em campeonatos neste momento. Não estou, estou a dizer a minha formação. Ok. A parte do Pachinos foi quando eu estava na formação em hair design? Sim, o MRK da Barber também, que era o tipo do topo dos topos na América, uma dos iniciantes e do American Style era do tipo MRK, vou investigar, que é top. Depois, nessa altura, apareceu, eu já dava formação aqui em Portugal, apareceu muito o old school, começou a moda do old school, ou seja, os cortes clássicos que nós utilizávamos muito na barbearia clássica, que foi a minha formação inicial, barbearia clássica, começaram-se a utilizar, mas com fade. Ok? Uma fusão, não é? Exatamente. E então, foi quando se deu o boom das barbearias aqui em Portugal, 2016, 2014, porque antigamente o homem branco ou o caucasiano ia à cabeleireira cortar o cabelo, ou o barbeiro antigo só fazia o mesmo corte para toda a gente. Claro. E o pessoal que realmente fazia o American Style que eu digo era mais o pessoal do bairro, o pessoal que frequentava barbearias africanas, e o pessoal africano é que fazia hair design, peitos do zero, buzz cuts, esse tipo de situação. E pronto, e a seguir daí é que eu depois fui à Sephora Barbieri, também tirar a minha especialização em corte mais clássico, mas uma abordagem mais old school. A partir daí, eu criei um estilo meu próprio, comecei a fazer eu posso, sem perder aqui um bocadinho de como é que é dizer, sem ferir suscetibilidades, mas eu posso me considerar em Portugal como o pai do New School, porque eu já vinha de uma parte da barbearia, o American Style, e surgiu aqui em Portugal o Old School. E depois eu acho que me fiz uma fusão entre os dois estilos, no qual apliquei os fades do American Style para os cortes que se utilizavam mais clássicos, e o New School e as coisas começaram a surgir a partir daí. Estávamos em que ano? Por aí? Aí os anos 2016, 2020, por aí. Foi quando começou a haver aquele old school. O pessoal deixou das pomadas Greasy para haver um old school mais solto. Ou seja, no qual utilizámos só pó, ceras mate, deixou-se utilizar aquelas ceras à base de petróleo, com o estilo Greasy. Grandes pompadours, os pompadours muito fixos, ou seja, muito estáticos, quase tipo estilo capacete. Assim que retiravas, passavas
a escova ou o pente e estava penteado. Nunca se chegava a ter o couro cabeludo e o cabelo limpo, não é? Exatamente. E mais quando houve então essa transição, e foi quando começou a aparecer este híbrido no mundo da barbearia. Começaram a aparecer coisas tipo como Men's Inspire e um estilo mais um estilo urbano, mas cuidado, digamos assim. Deixou de haver aquela diferença do American Style, que era para o bandido, vá, entre aspas, depois que era o pessoal mais cuidado e o pessoal mais clássico, o old school, e depois houve uma junção de um street com íamos buscar os fades mais agressivos do American Style, juntamente com os cortes clássicos, e criou-se ali um new school, no qual o pessoal street já pôde também adquirir um corte mais cuidado também, e com outro tipo mais de atual. primor. Exatamente. Ao dia de hoje em dia, já acho que a coisa está a caminhar para uma coisa híbrida também, que é as pessoas cada vez mais têm mais aptidões e mais aptitudes para poderem albergar todo o tipo de cortes, e então quando apareceu esta parte mais do cabeleireiro de homem, que é o que se utiliza mais hoje em dia, que muita da gente e muito pessoal novo que hoje em dia vem para a nossa profissão, já nem diz que propriamente é barbeiro. É hairstylist, ou, entendes? Já houve uma mudança. O próprio barbeiro em si já está démodé. Claro, quando isto lei da oferta e da procura, não é? Quer dizer, quando a oferta... Mas é muita influência também do estilo que se foi criando. A Men's Inspire realmente veio criar, ou seja, veio revolucionar uma visão, veio dar uma visão ao mundo da barbearia, no qual se tornou mais fashionável, ou seja, mais fashion. Veio tornar a barbearia um patamar mais, elevar o barbeiro, se calhar uma Fashion Week, ou uma passagem de modelos, ou um tutorial de fotografia. Claro. Ou seja, abriu os olhos que a barbearia não é só aquele ambiente da barbearia do senhor da bata ou aquela barbearia old school das molduras. Sim. Pronto, já há mais um híbrido, e o barbeiro hoje em dia, realmente o barbeiro, ou este barbeiro híbrido, realmente já tem um conhecimento muito superior na abordagem capilar e na abordagem de como manipular as matérias-primas. Tanto que quando eu comecei na parte da barbearia, eu nem tocava no cabelo com as mãos. Era tudo ou scissor overcomb ou clip overcomb. Claro. Ou seja, nós quando fazíamos as elevações ou projeções era tudo com o pente e tesoura, não havia a projeção com o dedo ou a projeção das mechas. Sim. Era muito mais sucinto, ou seja, era uma abordagem mais prática. Hoje em dia temos uma abordagem muito mais matemática e científica. Porquê? Porque a parte híbrida do cabeleireiro masculino já envolve metodologias tipo Vidal Sassoon, pivot points, ou outra mais simplificada, que será a abordagem respeitando o padrão natural de crescimento do cabelo. E então tudo isso vai trazer um conhecimento e uma abordagem muito mais científica e muito mais assertiva também, porque já não há a generalização ou o padrão normal de um corte de cabelo, mas sim a personalização. É por aí. Eu estou a ouvir e é-me fácil perceber que depois de ter ouvido este bocadinho, que tu não tiveste que fazer uma preparação muito... certamente, digo eu, não tiveste que fazer uma preparação muito especial para o Campeonato do Mundo. Fizeste alguma preparação específica? Tive sorte. Para isso? Tive sorte. Tiveste sorte? Agora vou dizer qual é a minha definição de sorte. Ok. A minha definição de sorte. A sorte para mim é a preparação para a ocasião ou a oportunidade. Estamos preparados? Claro. E aí, e muito sinceramente, não quero faltar aqui, sendo honesto e não retirando a humildade, eu já sabia que ia ganhar, eu já sabia. Então? Não quero tirar o nome, desprezar os meus colegas que lá estavam e vindos de outros países, com a esperança também de ganhar, mas naquela altura eu sabia que já estava preparado, ok, eu tinha ido preparado já, eu estava preparado. Pois, era isso que eu estava a sentir, aliás, e a formação que tu fizeste até então foi... Também não falei, pronto, na parte depois, quando eu já dava formação e a tal frustração que eu não sabia cortar cabelo, porque tinha levado uma aprendizagem muito sucinta e, para dizer a verdade, medíocre, até agora não tinha tomado atenção a isso, porque na verdade estava envolto num contexto de farsa e, no entanto, pensava que as minhas capacidades naquela altura já eram de topo mundial, e eu dava formação e já tinha alguma notabilidade, saía em revistas, tinha notabilidade e já tinha ganho um campeonato nacional cá em Portugal. E quando eu quis mudar o paradigma e realmente aprender a cortar cabelo,
foi quando fui do meu deslocamento à Inglaterra, no qual posso agradecer a 3 pessoas que me abriram os olhos, e é isso que eu tenho tentado fazer desde então a todas as pessoas que me procuram, porque para mim foi aí nesse momento que eu acho que joguei o meu ego fora. Ou seja, é normal uma pessoa quando tem 20 e poucos anos, ou 30 anos, ou whatever, quando estás a ter naturalidade numa coisa que tu fazes com amor, tu começas com o teu ego, fica exacerbado, ou começa a enaltecer-te, né? Porque as pessoas começam elas a meter-te em patamares e convidar-te para coisas, tirar fotografias, entrevistas, e eu pensava que na realidade já era mestre, na minha cabeça. E quando eu realmente fui ter com essas 3 pessoas, e elas ou seja, me abriram as portas e janelas que para mim eu agradeço até hoje, foram as melhores pessoas que tive. Não digo as melhores, porque houve uma pessoa para mim é muito importante, cá em Portugal também, que para mim foi fundamental no meu percurso. Que hoje em dia já não é do mundo dos cabelos, mas não posso deixar de falar aqui nele, que é o meu amigo Paulo. Epá, e o Paulo para mim é aquela pessoa, é pena perdermos essa pessoa para o mundo dos cabelos, mas o Paulo era considerado como o doutor dos cabelos. Eu ia às feiras com ele antigamente, e eu via as cabeleireiras e as pessoas do mundo dos cabelos, tudo a tratar o Paulo com um respeito enormíssimo. Era uma pessoa que hoje em dia ainda é meu mentor na parte também da formação e na aprendizagem, na parte científica da parte do cabelo, tanto em tricologia como em colodontria. Tenho que agradecer imenso ao Paulo Cardoso. Porquê? Porque o Paulo, ele conseguiu mostrar uma parte científica e levar a parte do cabelo até ao átomo. É uma pessoa que fala de cabelos com uma assertividade e com um conhecimento acima de muita da média daqui em Portugal. Porque sempre esteve ligado às maiores marcas do mundo e foi daquelas pessoas que desde o início do mundo da barbearia, quando realmente necessitavas de saber para teres um lugar de mentor ou de formador, quando realmente necessitavas ter um currículo e uma bagagem para que pudesses dar conhecimentos às pessoas, o Paulo era aquela pessoa de topo. E foi uma pessoa que acreditou em mim e disse: Marco, tu és capaz e eu sei que tu vais ser capaz de ser um grande formador. E foi ele que me incentivou e me levou pelo caminho correto, pela parte educacional correta, porque eu investi muito na minha educação, tanto como um curso universitário, ou mais ainda. Para além do Paulo Cardoso, tenho que agradecer ao Trevor Sorby, ao Henry e ao Stilo, que são pessoas que eu conheci em Inglaterra. O Trevor Sorby foi ao lado do Vidal Sassoon, se calhar das pessoas mais importantes em Inglaterra, no mundo da parte da abordagem do manuseamento da matéria-prima que é o cabelo. E para mim, pá, eu quando vi aquelas pessoas a falarem de cabelo e propriamente até a abordagem como eles praticavam o seu serviço ou como cortavam a assertividade que era tal, eu senti-me de tal forma humilde que eu desatei a chorar e disse: eu já dava formação. E eu, quando vi aquelas pessoas, o Trevor Sorby e o Henry, eles eram responsáveis da Fashion Week de Inglaterra, de Paris, de França, para Paris é em França, mas pronto. Eles eram responsáveis das semanas da moda. E são pessoas que tinham um conhecimento, e são, o Trevor é que já morreu em dezembro do ano passado, mas são pessoas com um conhecimento, e eu senti-me tão medíocre ao pé deles, e fez com que aí se abrisse a porta e abrisse-me a mente para um caminho muito mais pedagógico e muito mais assertivo, que é a pessoa que está aqui hoje ao teu lado, que vejo a barbearia de uma forma completamente distinta das outras pessoas e que, como veem cá em Portugal, porque eu vou muito pelo um caminho muito mais pedagógico, muito mais assertivo em termos de conhecimento, um caminho muito mais... muito menos comercial, não é? Sim, sim. Ao dia de hoje eu considero-me um virtuoso, como tu sabes, o espaço que tenho aqui ao lado foi um espaço que foi criado por mim, para mim primeiro, claro. E depois de eu sentir-me satisfeito com o meu grau de conhecimento para poder então partilhá-lo com outros, ou partilhá-lo entre aspas, cobrar para poder partilhar com outros, porque ter idoneidade para cobrar por conhecimento, eu acho que temos que ter um pouco de cuidado ao dia de hoje, mas pronto, mas este sim foi as pessoas que realmente me abriram os olhos para que uma abordagem muito mais honesta, sincera, porque na verdade eles fizeram mostrar que, tirando os egos, e fizeram mostrar também que na verdade na barbearia não é o protagonista, não é quem está a cortar o cabelo, é o cliente. E tu estás agora a tocar aí num ponto que
no momento em que ganhas o Campeonato do Mundo, é perfeitamente propício a esse estado de espírito. E o Jorge Lamonaca foi júri nessa altura. Aí o Lamonaca foi júri? E eu fui muito induzido também porque o Jorge Lamonaca, da Men's Inspire, era o júri principal, e eu fui muito naquela, assim, pronto, já que ganhei os campeonatos aqui em Portugal, ganhei isto, ganhei aquilo, tenho notabilidade, dou formação, deixa-me lá ver se sou realmente bom. Eu já quero que uma pessoa que é considerada dos melhores do mundo, naquela altura ele tinha sido eleito até o melhor formador do mundo, e assim, uma pessoa que é considerada o melhor do mundo em algo, eu quero ver ela julgando o meu trabalho, o que é que considera do meu trabalho. Basicamente foi isto que eu pensei, quando realmente me inscrevi no Campeonato do Mundo. Para dizer a verdade, o português já estava escolhido, porque tinham feito a seletiva cá em Portugal, para escolher o português que ia representar Portugal no Campeonato do Mundo, nesse campeonato pronto, que eu mostrei o cinto, está na fotografia do início, não é? E havia uma prova, uma seletiva, para acederes então à final, para poderes fazer batalhar tanto com o português como depois com os outros que estavam inscritos. O argentino, o americano, havia aí um da Sérvia de Montenegro, havia N de pessoas que estavam aí a participar. Um brasileiro, estava um francês, estava aí. E pessoas que algumas hoje em dia são grandes nomes da barbearia, trabalham para marcas de grande nome. Pronto, posso dizer aqui o nome, não é de mérito para ninguém, ter perdido contra mim, acho, o Vicky Lenz, que hoje em dia é patrocinado e representante da Mi-Level em todo o mundo, também estava lá a concorrer. Há outras pessoas também com nome na barbearia que também concorreram. Mas era precisamente aí que eu queria chegar, e agora acabas-me de mostrar, tanto que eles, embora tenham perdido para ti, que lhes abriu portas e caminhos fantásticos a nível profissional. Claro, portanto, para quem quer pertencer à indústria, sim, claro, obviamente. Deixa-me fazer-te aqui duas perguntas em simultâneo. Qual é o sentimento que tu tens quando ouves o teu nome ser anunciado enquanto vencedor? E posto isso, que portas é que se abriram? O que é que muda, no teu dia-a-dia, no teu lifestyle, no que é que isso afeta? Até para o pessoal mais novo que tem se calhar este sonho, ou tem se calhar esta fome de notabilidade, não é? Que hoje em dia vê-se muito na malta mais jovem. Até eu vou ser sincero, não foi tudo bom, obviamente. Eu vou contar aqui honestamente como é que se passou tudo o Campeonato do Mundo, para que vocês também, para alertar as pessoas que as coisas não são assim. Também foi um pouco ambíguo, porque foi na altura do Covid, eu que tinha acabado de ganhar. Eu assinei um contrato de exclusividade com aquela empresa que estava a fazer o concurso, não é? Eles tinham um contrato com a Globo, eu tinha no meu contrato que tinha com essa empresa, eu tinha cedência de imagem a não sei quantas empresas, desde a Rede Globo a não sei quantas mais, durante um ano. Porquê? Porque eu tinha que ir com eles depois em cada sítio, onde cada pessoa do Campeonato do Mundo, onde houve a seletiva, eu ia dar um workshop, tanto na Sérvia como naqueles países todos que eu dizer aqui. No Brasil era em todos os estados do Brasil, imagina. Ia passar tempo fora, quase. Mas pronto, eu aceitei isso. O prémio era 10 mil euros, o prémio do Campeonato do Mundo, pronto. Eu ganhei, assinei o contrato com eles e eles não me deram o dinheiro. E eu, o meu dinheiro. Ganhei o meu dinheiro primeiro, não é? Não, temos o contrato assim e pronto. E vamos fazer aqui um acordo. Pronto, o intuito deles era agarrar-me durante esse ano, porque estavam com medo que eu agarrasse o dinheiro e depois já não. Que na altura até tinha um acordo com a Babyliss e tive que falar com eles porque o patrocinador na altura era a Wall. E eu disse, olha lá, que eu já tenho aqui uma ligação com a Babyliss, no qual temos aqui umas coisitas aqui. Mas eles cederam, não há problema nenhum, pronto. Lá houve ali uma conversa. E ficou assim, eu era para ser o barbeiro que ia aparecer naquela série A Sintonia também, ia aos todos os estados do Brasil, ia fazer uma seletiva e eu ia dar um workshop em todos os países, ou seja, ia fazer uma gira mundial, no qual ia me tornar famosíssima. Bateu o Covid. Eles deixaram-me pagar, deixaram-me responder, não houve nada, apagou tudo, as marcas, ninguém se mexeu, ninguém pôde fazer nada, e eles andaram ali durante esse tempo todo do Covid, tipo... para dizer a verdade, tive que falar com
com a advocacia, com meter advogados na situação e essas coisas todas, porque passei um mau bocado até poder resolver esta situação. Pronto, derivada essa situação do Covid. Outro aspecto, no campeonato português do CACP, e dá acesso ao OMC. Mas, para lá, mas não fujas da parte afetiva, da parte... Sim. Qual foi o sentimento? O sentimento é assim, olha, se eu para te ser honesto, eu vi-te quando tu chegaste aqui ao meu estabelecimento, tu olhaste para o que está ali escrito, não é? Então se eu for ler aquilo, ou se for palavrasear aquilo que está ali, ou parafrasear aquilo que está ali, vou responder à tua pergunta. Para mim não tem aquele significado, porque senão eu andava sempre a dizer aí sou campeão do mundo, ou sou campeão de Portugal, e da minha boca vocês não ouvem eu a vangloriar-me ou tirar partido. Ele ficou todo constrangido quando eu lhe peço para ir buscar o cinturão para fazer aquele frame line, ele já... Não é... Ganhou, e para mim passado foi o passado, e vou dizer o que tenho ali escrito, e quem vence os outros é forte, e quem se vence a si mesmo é invencível. Eu quando vou não é para vencer os outros, eu quando vou a este tipo de situações ou este tipo de concursos, nunca foi com o intuito de vencer ninguém ou de ser melhor que ninguém. Foi o intuito de mostrar o meu trabalho e ser melhor do que eu sei que sou capaz de fazer. Claro. E eu sei que nesse ambiente eu supero-me. Ou seja, que eu sou daquelas pessoas que na adversidade eu consigo tirar proveito da adversidade a meu favor. Porque eu tiro grande força na adversidade porque na verdade, fui uma pessoa que cresceu muito sem cheerleading, ou seja, sem muito apoio, nem de familiares, nem de pessoas amigas, em todas as decisões, como eu disse, um caminho para uma pessoa que quer liderar a sua vida e quer fazer o que realmente gosta, independentemente das críticas ou das decisões dos outros, é um caminho muito só. Certo, mas eu adivinho aí um momento de orgulho. Claro, telefonei à minha mãe ou ao meu pai, olha mãe, olha, o teu filho é campeão do mundo, olha. Mas não há nada mais do que isso. Não tirei proveito. E depois disso? Porquê é que temos alguém que segue a B-Label e outras marcas com grandes sponsors por trás? Lá está, a nossa realidade, que é se não transpões para o mercado internacional, é difícil porque aqui em Portugal o mercado é muito pequeno, ou seja, para as marcas não é apetecível o mercado português. Porquê? Porque o barbeiro é uma coisa de nicho. E nós, naquela altura, para se for a ver, tínhamos que se calhar 20 mil barbeiros em Portugal, se calhar estou a ser meio. Se calhar, 30 mil, não é? Pronto, não é? 30 mil a consumirem só não, para eles não é apelativo, entendes? Então eles preferem apostar em nomes internacionais. As marcas vão buscar coisas que consigam transpor o país. Porque como Portugal não tens grande, até eu estou admirado como é que em Espanha não há um nome assim sonante internacionalmente e vão só buscar da América Latina. Porque eu sei que os espanhóis estão muito mais à frente em termos de conhecimento e em termos de assertividade no mundo da barbearia, estão muito mais à frente do que nós. Porquê? Porque as marcas também investem mais, há um outro tipo de investimento no mundo da barbearia, uma assertividade muito mais concreta. Justifica mais para as marcas investirem num país maior. Então, pronto, eu nunca tirei muito grande proveito disso, porque as marcas que vieram ter comigo realmente não, na verdade, em termos monetários, cá em Portugal, ser sincero, vou ser sincero, cá em Portugal seres embaixador, para quê? Para teres uma t-shirt e darem-te uma máquina, que é o que realmente, maioritariamente da parte das vezes acontece. Os patrocínios são muito medíocres. Custa-me estar a dizer isto, mas é verdade. A maior parte das pessoas não recebem uma mensalidade para representar uma marca, não têm um vínculo até concreto com a empresa, não têm um vínculo concreto com a marca. Há muito um pouco da exploração da própria marca relativamente à imagem do próprio indivíduo, para tirar proveito. Não é o dia de quando, para mim devia de ser o contrário, a própria marca a criar infraestruturas para também elevar o barbeiro ou elevar o indivíduo, também para que possa também usufruir, já que devia ser recíproco, porque na verdade isto é uma parte comercial que tem que haver vendas, e não havendo vendas também não há essa reciprocidade monetária que realmente faz sentido. Eu compreendo que para uma pessoa que esteja a começar, um jovem que queira mostrar trabalho, que se vier uma marca ter com ele, que olha, faz publicidade, diz que és embaixador e mete lá no teu Instagram que és embaixador e dou-te um conjuntinho de máquinas, né? E ele fica maravilhado, deslumbrado com essa situação.
não é? Mas ele esquece que esse post, ou que se calhar vai influenciar muita gente a comprar máquinas, e essa pessoa se calhar vai ganhar muito dinheiro, e que podia haver aí uma reciprocidade, ou seja, uma coisa mais honesta. Uma coisa mais justa. Sim, acho que o pessoal vai muito pelo vislumbre da exposição mediática, e depois esquece. Pronto, eu compreendo, não levem a mal, mas eu compreendo, eu tenho 50 anos, não é? Obviamente que com a minha consciência leva-me a pensar noutro tipo de situações. Uma pessoa que realmente, um jovem com essa faixa etária que esteja no mundo da barbearia, tem outro tipo de visão, outro tipo de vontade, outro tipo de abordagem, não se importa. Aliás, nós somos de uma geração, não é, em que nós começamos sem nada disto e tivemos que conhecer isto e adaptar-nos e, quer dizer, eles já nasceram com esta realidade. Eu quando comecei, eu que queria ser era o melhor da minha rua, ou seja, para que as pessoas daqui da minha rua ou daqui da minha zona mais próximo cortassem o cabelo comigo. Claro. Porque eu sabia que nunca na vida eu ia chegar a uma pessoa de Lisboa, ou uma pessoa, eu estou a dizer mínimo, uma pessoa de Santarém, ou uma pessoa para vir aqui cortar o cabelo. Que isso para mim nessa altura se calhar era impensável. Não é? E ao dia de hoje, se eu disser que maioritariamente os meus clientes são tudo de longe, estás a ver? E até não sou o barbeiro daqui do sítio de onde eu cresci. Eu transcendi graças à rede social também, não é? Obviamente, e à notabilidade que fui tendo através do meu trabalho, mas foi uma consequência, não uma busca. Claro. E hoje em dia, pessoal, já há muito essa busca incessante da notabilidade. Sim, é verdade que através das redes sociais vais buscar hoje em dia, se calhar, gostava, se calhar, para fazeres uma carreira profissional para ti de 2 anos, hoje em dia, se calhar, numa rede social, se quiseres bem o marketing, 6 meses. Eu confesso-te que a minha opinião é que ela pode servir disco. Ela pode servir disco, não é? Quer dizer, vamos ter que fazer a nossa parte. Porque então explica-me como é que o McDonald's tem... Se depois des um tiro no pé, não é? Quer dizer, é ambíguo estar a dizer isso, porque agora imagina, o McDonald's também faz, sabe? Deus-me perdoe agora aqui eu quero muitas ambiguidades, que a malta ali a comentar. Nós todos, por exemplo, eu sou vegetariano ao dia de hoje, pronto, mas já fui carnívoro. E eu, por exemplo, em vez de tu vês um spot publicitário do McDonald's na televisão, e o que é que tu vês? Um hambúrguer de 2 andares, tu vês aquilo, espetacular, vou já comprar um hambúrguer daqueles para almoçar. Quando chegas ao McDonald's e compras o teu hambúrguer, né? E ele vem dentro da caixa, tu abres, já vem um maltrapilho do hambúrguer ali com tudo desfeito, tudo. E tu olhas, mas tu, no entanto, está lá a fotografia por trás da pessoa que te serviu, outra vez um hambúrguer XPTO, né? Que até dá vontade de comeres, mas no entanto aquilo que vem para ti, mas no entanto na semana a seguir já te esqueceste e vais lá outra vez. O que interessa é que ficaste satisfeito. Não é? Pagaste um preço razoável que não te feriu muito a tua suscetibilidade. Uma coisa é, se tu enganares e realmente cobrares por um preço e enganares, aí se calhar já vais sofrer um pouco, se calhar, represália. Estou a perceber um bocado o que queres dizer. É que uma sacra é tão grande que acaba por abafar. As pessoas já tornaram isso normal, entendes? A ludibriar um pouco, ou seja, se a qualidade for um bocadinho inferior, as pessoas já não levam a mal. É a mesma coisa que tu ides comprar uma coisa ao chinês, tipo uma chave de fendas. Vais ao chinês, né? Compras a chave de fendas, chegas lá e tal, a chave de fendas deu para apertar um parafuso, partiu. Tu pensas, é do chinês, já nem há aquele sentimento tipo de indignação, não, deu o meu dinheiro, tinha que exigir qualidade por isto, claro. Não é? Ou então foram isto que me venderam, que isto, antigamente havia essa, por isso é que se chamava a banha da cobra, né? Quando nós éramos miúdos, e havia, não vais dizer que se gasta a vender a banha da cobra, que isso é tudo uma grande mentira. Hoje em dia já não há isso. Isso, a banha da cobra mudou esteticamente de nome, e agora é marketing. Eu estou a ouvir falar e estou a transpor isto para o meu universo diário, porque acaba por ser um sentimento que me é transmitido muitas vezes, precisamente por o pessoal levar de ânimo leve, o tal ser enganado, entre comas, não é? Portanto, o ir ao barbeiro e ele fazer aquilo que lhe apetece, por mais que lhe venda, e quantos clientes me chegam à cadeira, nunca tive ninguém que me compreendesse tão bem, ou que... Prazer, já estão, se tens muitos clientes a dizer isso, tu vira-te para visagista, já te vou avisar. Abre o olho. Se tens muitos clientes a começar a dizer isso, é porque já estás a oferecer demasiado o teu serviço, ou seja... vem a vertente do visagista, começa a cobrar 200 euros por consultoria, eu acho que...
Abre o olho. Eu ofereço sempre mais do que aquilo que me predisponho a cobrar. Isso foi uma lição que eu aprendi desde sempre. Aí está os valores que nós tínhamos antigamente, não é? Servir o próximo também é também que nos torna a nós dignos. Eu acho que sim, eu acho que servir o próximo Eu acho e que é alargar muito o mais próximo. disso. Eu acho que essa é a nossa missão. Sim, a empatia. Pá, é a minha opinião. Eu também Mas acho que já estamos aqui a derivar para outros casos. sim, já vamos para um caminho mais espiritual e essas coisas não vale a pena. Bem, e por falar em visagismo, a esta altura está o Alexandre Raposo ali com as orelhas arrebitadas a ver, isto vai sobrar para mim. Não. Perdoem-me que eu estou Eu sou aquela super pessoa, constipado. apesar de não sei, também não tenho a consciência do que é que as pessoas pensam de mim, que eu não sou uma pessoa muito aberta, nunca fiz deste tipo de situação, as pessoas também não têm a consciência de quem é o Marco Fialho na verdade. Claro. Ou seja, nunca tiveram uma abordagem íntima. Eu também sou um bocado mais, parece extrovertido, mas sou muito introvertido. Sim. Eu gosto muito, prezo muito a minha energia, ou seja, sou muito senhor de mim próprio, do meu espaço, ou seja, do meu campo do meu campo energético. Se faz sim. E então, basicamente, eu considero, nem toda a gente, toda a malta companheiras de profissão, eu penso sempre assim, que nós temos mais do que nos une do que aquilo que nos afasta, porque fazemos o mesmo, fazemos a mesma coisa todos os dias, servimos pessoas, trabalhamos com cabelo, a mesma matéria-prima, sentimos amor pela arte, uns mais, outros menos, ou uns com mais dedicação, outros menos, outra menor dedicação, mas sim, temos mais pontos que nos unem do que nos afastam. Por isso, então, eu respeito e considero toda a gente. Não sou aquela pessoa que meto... Porque todos os estilos da barbearia para mim são válidos, como eu disse, eu já passei por todos, e enquanto não superei todos para mim, ou não me tornei mestre em todos, eu não fiquei descansado comigo próprio, e então eu consigo ver arte e consigo ver valor em todos os espectros da barbearia. Agora, quem tira proveito de um aspecto ou do outro, eu já não culpo o barbeiro em si. É o sistema. Ou seja, é o... Como é que é dizer? O mundo da barbearia não, vá, eu muitas vezes digo isto, eu não quero pertencer ao meio, Nunca chamei um, não é? Sim, então basicamente pronto, se falaste do Raposo, ele não está aqui para se defender, obviamente, mas tenho a oportunidade de escrever nos comentários ou nos referar. É válido, vou dizer muito sinceramente, é válido. Se ele, na realidade, tem pessoas que acreditam naquilo que ele diz, não é? Na rede social, e que vão ter com ele, e que ele dá uma consultoria e que cobra 200 euros, para mim tem aplauso e temos que dar o valor. Como é óbvio. Cada um vende o seu peixe, não é? Especializou-se numa certa situação, ou especializou-se, entre aspas, ou adquiriu conhecimento suficiente para poder vender uma consultoria. Agora, a especialização é um bocadinho diferente. Ou ser mestre, ou ser tipo uma alta figura, ou uma referência no visagismo, isso aí é outra, ok? Agora, que ele consiga albergou o conhecimento e criou uma persona, ou uma figura, no qual vende às pessoas um serviço e as pessoas o pagam, palmas para ele, para mim tem todo o mérito. Sim, tal e qual como tem mérito o rapaz é um facto, é um facto. Que os outros, quem diga que cobra 40 ou 50 euros cá em Portugal por um corte de cabelo, é o mérito deles, não é de mérito de ninguém, mérito é deles. Quem consegue fazer isso, independentemente de que tenha qualidade ou não vamos discutir isso, não vou estar aqui a medir conhecimento, claro. Porque é difícil estar a medir conhecimento com uma pessoa que tem 20 anos de experiência, não vou estar a exigir a uma pessoa que tem 5 anos de experiência ou até 10, que tenha o mesmo tipo de conhecimento ou assertividade que eu tenho, não posso estar a exigir isso, honestamente. Mas pronto, que ele consiga, que as pessoas que estão nesse mundo da barbearia, que tenham se informado e consigam vender, e que eu acredito que eu vejo melhoras, e eu vejo até outras pessoas que estão no visagismo, e eu vejo alguns vídeos, não vou dizer que não vejo, e vejo melhoras. No início, se calhar, diziam coisas que algumas eram barbaridades, e que, para quem realmente percebe, mas para o público em geral, para as massas, conseguem vender, e pronto, eu tenho visto em algumas pessoas melhoras, até na assertividade no serviço e do aconselhamento, até estão a começar. As pessoas têm que começar por algum lado, é mesmo assim. Sim. E se conseguem vender esse serviço, não vamos estar a culpar nem a barbearia, nem nós próprios,
ou sentirmos frustrados por isso, porque só temos é que fazer o mesmo. Não, a culpa não é ninguém. É a única que tem esse tipo de conhecimento e que acha que tem à vontade o suficiente, porque o conhecimento está na internet, até basta até um chat GPT ou qualquer coisa assim, podem se informar e dar um aconselhamento. Por isso, se tens assertividade no discurso e se consegues ter uma abordagem, pronto, podes abordar por esse caminho e seguir por esse caminho mais do visagismo, também é válido. Obviamente isto já foi tema de conversa em episódios anteriores do podcast, e eu, em conversa com colegas, tenho-lhes dito isto mesmo. Obviamente, fosse todo mérito dele por conseguir. Não temos que culpar a indústria, temos que culpar o sistema. Não é culpa, não é ninguém, é apenas mérito dele e das pessoas que o conseguem pôr em prática. Não há nada. Eu não posso dizer mal de ninguém, nem de quem dá formação. Agora, isto é assim: as pessoas só são enganadas porque querem, ou as pessoas só vão a um ambiente de engano ou de farsa porque querem. E se na verdade, se isto está tão mal como dizem, ou como escuto dizer, exponham na internet, digam o que é que as pessoas que se vão. É isto que eu não compreendo. Bom, não compreendo e compreendo, porque passa-se muito isto, o ambiente de farsa, se é que realmente existe, não é? Não estamos aqui a meter que ninguém é farsante ou que estamos muito longe da minha pessoa, mas se um ambiente de farsa se persiste ou existe, é porque as pessoas não o identificam. E quando falas em ambiente de farsa, tem a ver com as camuflagens da internet, sim, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vais ter uma formação e a formação não é boa. Ou um workshop e não foi bom. Porquê é que não dizes na net, olha pá, não gostei, aconteceu isto, ou tiveste, não, e em termos de conhecimento, ou não alberguei nada, não foi bom para mim, não foi benéfico. As pessoas nunca dizem o mal. Porquê? Porque se tu pagas por um serviço e se não foi correspondido, ao tu identificares que o serviço foi mau, ou seja, quer dizer que tu deste aquele, monetariamente, custou ou despendeste para aquele serviço, vai ser desconsiderado. Ou seja, a formação que tu tiveste não vai considerar, ou não vai albergar nada para ti. Ou seja, não vai carregar, mais valor à tua pessoa ou ao teu estabelecimento. Então vais continuar nesse ambiente de farsa, a manter esses ambientes de farsa. Porquê? Porque na realidade foste ter com alguém, um workshop, com um indivíduo que vendeu a banha tal da banha da cobra e tu trouxeste nada, mas no entanto, esse ambiente de farsa, se tu o mantiveres, a fotografia e o diploma já te atenua a coisa. Claro. Não é? Porque a indústria move-se por isso. Por esse tipo de ambiente. Por essa coisa, esse ambiente de farsa, E assim todos sustentabilizam isso e então ninguém põe o dedo na ferida. Porque toda a gente é conivente com isso. Porque na verdade ninguém quer dizer a verdade. Pronto. Porque senão caía o ambiente de farsa e muita gente tinha começado do zero. Eu não digo tanto, eu não vejo as coisas tanto assim, as pessoas não quererem dizer a verdade. Eu aquilo que vejo, acima de tudo, é criarem-se floreados à volta do tema principal, não é? Pronto, de forma a ser um produto mais fácil de vender. Tornou-se um produto, estás a ver? Tornou-se um produto. E tu disseste a palavra correta, que é vender. Sempre. Se é vender, sempre. A partir daí já desvirtuas um pouco o que é o nosso ofício, ou quem está pela arte, ou quem está quem é honesto, porque a verdade, a honestidade não te faz ganhar dinheiro. Não há ninguém que faça visagismo sem separar momentos do atendimento, sem os segmentar e os vender de forma isolada. Porque, sim, convenhamos, o visagismo é aquilo que tu fazes, que eu faço, quando ele está a chegar, a começar a descer as escadas. Depende do tipo de visagismo que fizeres. Pronto, há um visagismo que pronto, a maior parte da malta pratica, que é um visagismo mais brasileiro, digamos assim. Pronto, que é um visagismo que vai de encontro à tua persona, ou seja, a modificação da tua persona para caber na sociedade. Mas para isso eu dava 2 ou 3 livros às pessoas para elas lerem e a partir daí capacitarem-se de como interagir com os outros ou tirar proveito até de uma imagem ou de uma persona, certo, para atingir níveis na sociedade de controle ou de poder. Pronto, aí está. Eu acho que o visagismo que é em Portugal está aqui muito na banalização do quê? Que é vender uma imagem própria que é a tua, dizer que a tua imagem é uma imagem de poder ou uma imagem que te leva a patamares de poder, que é uma imagem assertiva,
porque na verdade é na hipocrisia da sociedade. Se tens uma imagem do fatinho, cuidada, com aquele tal penteado old school ou old money, com um fatinho, que realmente se fores um banco ou se fores umas finanças, se fores tratar de um negócio, tens outro tipo de respeitabilidade, quando na verdade isso para mim é bullshit. A minha pessoa vê a vida assim, porque eu não vejo, eu acho uma idiotice teres de criar uma persona, por causa disso é que se calhar não tenho tido algumas fricções na minha vida, porque ser assim pensar desta forma. Mas é isso, é venderes às pessoas um ideal de beleza, um ideal de estar na sociedade, porque sabes que está comprovado por pessoas que estudaram isso durante anos, que se tiveres este tipo de comportamento, este tipo de discurso e este tipo de visual, consegues chegar ou enganar ou ludibriar pessoas para chegares a status de poder. Eu vou por um visagismo mais puro, que é um visagismo francês, Fernand Aubry, que esse sim foi o pai do visagismo. O outro senhor brasileiro, Philip Howell, salvo erro, que era artista plástico. O visagismo francês, que é um visagismo mais adequado às proporções do rosto, que é um visagismo que eu pratico no dia a dia e tu praticas também, mesmo pessoas que não tenham conhecimento o fazem, porque é proporções do rosto, claro, desde o maxilar às têmporas, às ossadas cranianas, todo, a envergadura de cada uma, a largura, tudo processos matemáticos, ou seja, podemos ver em termos matemáticos, se formos ver e averiguar no visagismo, podemos aplicar em termos de proporções matemáticas, aqui, como é que se chama? O italiano, Fibonacci. Fibonacci, ou seja, a medida de Deus. A medida de Deus, por isso, estão as proporções exatas que nós podemos utilizar na abordagem científica, na parte do corte do cabelo. Depois da partida, temos a parte geométrica que nós temos Vidal-Sassoon e Pivot Point. E depois na abordagem matemática que temos geometria e no feio a matemática na altura na parte das alturas do cabelo, que vai dar em milímetros e em centímetros. Por isso é tudo, podemos fazer uma abordagem muito mais científica e uma abordagem proporcional às matérias-primas de cada pessoa. E é isso que eu pratico e que tu praticas e todos nós fazemos no dia-a-dia, que é mais assertivo, que é, eu não me meto e não digo, não vendo um ideal de beleza, porque eu tenho o meu próprio ideal de beleza, eu gosto de ser quem sou, não gosto de imitar ninguém, não gosto de padronizar, criar padrões de beleza, porque eu acho que devemos enaltecer os malefícios e os benefícios que temos cada um, porque, amigos, Marco Fialho só há um, como no Franzini só há um, e isto não há coisa mais bonita, claro, que é nós podermos expressar-nos a nós próprios com honestidade, e só assim é que nós podemos expressar-nos ao mundo com honestidade e com clareza. E é isso que eu prevarico, é isso que eu faço aos meus clientes, é isso que eu lhes ofereço. Essa é a tua filosofia, o teu lifestyle, não é? Se eles conseguem sacar dessa parte do visagismo maneira de tornar isto um negócio e sacar proveito, o frigorífico não se enche com ar, entendes? Então, se aquilo é o meio de subsistência deles e eles viram um meio de alcançar a fama e a glória por essa forma, e conseguem chegar às massas e ludibriar as massas para conseguir tal, evidenciando ou sacando então imagina, há muito mais por sacar. Podemos ser tricologistas, pugonologistas, está a ver, colorometristas, claro, e aí é que está, ainda falta nestes patamares da barbearia, segmentação que eu te estou a dizer, para criar especialidades ou criar especificidades para depois oferecermos às pessoas. Eu aqui faço algumas formações desse género de aperfeiçoamento, mas é mais feio, de geometria, as coisas normais. Mas sim, podemos sacar sumo disso. Por exemplo, agora ao dia de hoje estou a dar formação inicial, no qual os meus barbeiros iniciantes já vão com uma aprendizagem muito mais assertiva até do que aquela que eu já tive. Como é? Porque eu já lhes vou dar toda essa panóplia, porque já não vai haver tempos mortos, porque aí já vamos aqui, além da barbearia propriamente dita e do cabeleireiro unissex, vamos ter que também dar colorometria, pugonologia, tricologia, e tudo isso, porque tudo isso faz parte, até atendimento em língua inglesa, também para poderes ter uma assertividade, até uma parte pedagógica, para poderes então, se tu trabalhares a ter um tipo de pedagogia com o teu cliente, vai-te permitir a ti ganhar pedagogia para depois poderes dar formação a outros. Também explico muito essa parte também
deles, a assertividade que temos quando estamos num serviço, a assertividade que é dizer o que fazemos passo a passo ao cliente, para que ganhemos então aquela confiança do cliente como um médico, tu quando vais ao médico. Se as pessoas soubessem que o curso total era de 1400 horas e que estavam a ser atendidas por uma pessoa de 80 horas, se calhar não queriam ir àquela pessoa, entendes? Se calhar pensavam, não, tem que ir ao outro que é especialista, ou que já está realmente capacitado. Quando havia a fiscalização, quando a nossa profissão tinha carteiras profissionais e havia a estratificação da profissão, que era o oficial de primeiro, oficial de segundo, ajudante, técnico de cor, técnico, entendes? E isso foi tudo, eu sou muito apologista disso. Não uma estratificação que haja, que é o que o pessoal hoje quer fazer. Esse tipo de estratificação, que é os deuses e os súbitos. As marcas têm os deuses, ou aqueles intocáveis, tipo Jorge Lamonac, mas as pessoas não se apercebem é que somos todos humanos. E o que necessitamos é de albergar conhecimento, porque nós somos tão hábeis ou tão aptos para chegar a esses patamares de experiência, tanto técnica como de atendimento, como profissional. Basta é a perseverança, a constância e munirmos no início da profissão de conhecimento valoroso e realmente que te permita a ti uma evolução realmente digna para que possas oferecer com dignamente e com assertividade um serviço completo às pessoas. Tu sentes os teus formandos, os teus e os dos outros, com muita pressa de virem trabalhar? Os meus não. Porque eu faço Trabalhas uma lavagem cerebral. esse mindset. Sim. Eu vejo e explico-lhes a eles, tanto que até porque a máquina é a última coisa que eles tocam. Porque normalmente, porque o fade é uma coisa muito sucinta e fácil. E é uma interpretação muito pessoal também. E então, eles ao não, porque quem faz um fade já sabe fazer um corte de cabelo. E então um dos truques fade é mesmo das últimas coisas. Geometria, abordagem capilar e abordagem científica. Muito mais no trabalho manual, nas posturas, projeções, definir um corte totalmente manual, para que a dificuldade e o entendimento seja outro, porque depois quando passa para a parte mais fácil, já é uma coisa muito sucinta, já é banalizada. E então eles levam muito mais a sério, porque se tu dás logo fade, eles fazem um corte de cabelo, um fade limpo, numa semana está a fazer um fade limpo, já sei cortar cabelo. Eu diria que essa é uma grande diferenciação formativa, porque eu acredito e tenho consciência que mais de 50% do nosso setor profissional começou precisamente ao contrário. Porque estão muito virados para a parte comercial, que é o mais rápido possível isto, claro, ser cortador de cabelo. Mas aí está, eu não estou aqui no meu ninho, como eu chamo aqui no meu ninho, eu não crio cortadores de cabelo. Eu crio aqui profissionais autónomos, pessoas que vivem a barbearia intensamente, ou seja, o que eu os passo em termos de sentimento e em termos da formação é uma formação com muito sumo, entendes? E eles vão espremer e eu espremo-los e o que eu digo, eu saco-lhes a água e depois deixo-os absorver. E contagias a paixão, exatamente. Não é? E então, eu depois também lhes digo que tal e qual como eu, e eles veem que da minha parte a aprendizagem para mim é contínua e eles sabem para eles, mas já que se eles têm a oportunidade de levar com uma experiência de 20 anos logo no início, senta aqui, logo no início, se eles levam com isso, logo para eles é muito mais fácil depois encararem o mundo da barbearia, entendes? Uhum. Porque eu alerto-os aqui bastante relativamente a esse tipo de situações, o que se passa lá fora, também para não serem enganados, porque no início há muita pessoa também a pedir, e depois eu sei que eles vão sair daqui profissionais de excelência, eu sei que depois vão estar em ambientes que o mundo da barbearia não é fácil, é muita consistência, muita perseverança, tens que querer mesmo, porque sei que o pessoal não diz tudo lá, e o pessoal não fala na net das partes menos boas, mas nem tudo é um mar de rosas. Esta malta, eu posso humildemente me confesso, quando acabei a minha primeira formação, a minha formação básica, inicial, se chegasse lá um gajo de cabelo comprido, aquilo até me dava suores, não é? Eu passei por isso também. E agora, o que é que se faz? Mas lá está, eu tinha tirado o curso de cabeleireiro, e mesmo no curso de cabeleireiro não ensinavam a parte geométrica, como é uma abordagem
Cá em Portugal não tinha uma abordagem Vidal Sassoon. E depois tinha uma abordagem mais técnica relativamente à pivot point, que era mais conhecida do que a Vidal Sassoon, mas no qual as angulações da pivot point para mim são mais confusas. A Vidal Sassoon é muito mais assertiva e eu ainda consegui ainda desmistificar mais, ou seja, criar ainda mais fácil. Pronto. Criei um método próprio, mas isto também pronto, depende das pessoas. A interpretação geométrica depois também vai deixar fluir também, quando já tens o conhecimento, é relativamente igual como qualquer grande nome faz, o que faz é munir-se de conhecimento assertivo e depois deixar fluir a sua identidade. E o mal destas pessoas é tentarem copiar a identidade dos outros e pensam que assim vão evoluir muito mais depressa. Mas aí é que está, é o contrário. Eu posso dar um exemplo, a mim aconteceu, por exemplo, isto é só uma partezinha, para vocês verem o que é que nos leva a imitar os outros. Eu fui para a Inglaterra, né, ter com pessoas que eu considerava mestres, eu posso dizer até o preço que eu paguei para vocês terem noção do que é que está em jogo aqui. Numa semana eu paguei 5.000 euros para estar com 3 pessoas, e no qual eu já dava formação e pensava que era o maior do mundo, e já tinha ganho aqui campeonatos em Portugal. E eu, aquelas pessoas, como eu falei há pouco, uma delas Trevor Sorby e o Henry, essas pessoas estavam lá, e o Henry, que é o mentor, ele já dá formação no mundo inteiro, até agora tem dado um pouco parado, porque uma pessoa começa a ter, eu compreendo, porque uma pessoa começa a ter uma vida familiar, filhos e essas coisas, começa a ver, quer estar presente para o teu filho, não é? Quer estar presente noutro tipo de situações quando é jovem não tens esse tipo de compromisso. Claro. Não é? Vives para a neutralidade e para albergares, não é? Para conseguires ter um patamar na tua vida. Mas pronto, isso outra parte. E é tempo só para nós, claro, que não é para dividir com ninguém. Eu estava em Inglaterra e esse rapaz cortava o topo com a tesoura invertida. Eu achei aquilo o máximo. E ele cortar o topo. E eu assim, eu vou para Portugal a cortar assim, cortar ao contrário. Ainda naquela altura com o meu ego, né? Vou para Portugal a cortar assim invertido. O pessoal vai achar a última bolacha do pacote. E eu, sim senhora. Uma manhã estávamos a aprender formas, as cenas básicas, nos primeiros dias, os fundamentos, a aprender a fazer formas, puxadas, transições, conexões, tal. Eu lembro-me, eu acho que estávamos a fazer uma graduação cruzada para fazer uma cena triangular em cima, e eu estava aqui, eu passei a manhã inteira no topo, até mesmo no topo, eu a tentar mesmo a puxar. E eu tenho uma dificuldade enorme a dobrar a mim aqui este braço assim. E eles tinham ido beber café, eu tinha ficado a treinar e a fazer a minha forma, e quando eles chegaram ainda estava a fazer a forma. Porquê? Porque tinha estado a tentar cortar como ele. E ele assim, então, mas isso não está feito ainda, Marco? Então, mas não tens vergonha, meu? Então, este tempo todo para fazer de uma forma, um gajo que já dá formação e não sei o quê, e eu assim, cacete. E eu, tal, e ele, oi, já percebi, eu estavas a tentar cortar assim ao contrário, né? E eu, não esqueces, é que eu tive um acidente. Olha aqui. E ele fazia assim, ó, pegava nisto, fazia isto, metia o dedo dele aqui. Ou seja, ele cortava assim, porque era inato dele, ou seja, o próprio corpo, ele interpretou a situação daquela forma e aquilo lhe dava mais jeito. E foi o que ele disse, menino, perdeste a manhã inteira a tentar copiar a minha pessoa quando já podias ter feito a outra forma a seguir. Já me tinhas superado, estás a ver? Claro. Em termos na situação, já podia ter superado aquilo que ele me tinha dito e já tinha passado para outra forma e estava ali a bater porque estava a tentar copiá-lo. E é isto que eu digo às pessoas. Primeira coisa que os meus alunos, quando chegam aqui, eu meto-os à frente do espelho. E muitos deles, quando verem isto, vão dizer que é verdade. Eu meto-os à frente do espelho e metemos ao lado de um do outro. E eu mostro. Amigo, vieste ter comigo ter formação, não é? Porque pensas que eu sou melhor que tu ou que tenho um patamar acima, não é? Então vamos aqui. O Jorge Lamonaca e o Joshua Opi, esses gajos aí topo mundial, não é? Então vá. Olha lá, temos uma cabeça, não temos? Temos duas mãos, duas pernas para sustentabilizar o corpo. Então não somos diferentes. Não há aqui ninguém com deficiências. Pois não? Nem com handicaps que possa tornar com mais dificuldade a tua aprendizagem. Eles não. Então, amigo, qual é a tua diferença entre mim e a tua pessoa? É os anos no qual eu dediquei a esta profissão e o conhecimento que eu adquiri e a minha maluquice de todos os dias me levantar com o intuito de ser o melhor do mundo. Essa era uma da minha obsessão, de ser o melhor do mundo, ou ser o melhor que podia ser, ou seja, tentar-me superar todos os dias. E eu faço ver eles que eles podem ser tão hábeis e tão bons como eu, ou melhor ainda. Porquê? Porque eu vou-lhes munir um conhecimento que eu adquiri durante 20 anos. E digo-lhes a eles para não me copiarem a mim nem a ninguém.
Ou seja, manterem a mente aberta e adquirirem um conhecimento como esponjas. Depois é deixarem fluir. Ou seja, é o que eu digo, quem faz trabalhos com as mãos, faz trabalhos manuais. Quem faz trabalhos com mãos e ferramenta é um artesão. Quem faz trabalhos com as mãos, com ferramenta ou com a cabeça e com o coração já é um artista. Entendes? E então eu tento que eles vejam que há uma evolução, que eles têm que se superar eles próprios todos os dias, que tem que haver um compromisso deles próprios, saindo daqui com a aprendizagem. E o que eu faço basicamente aqui, que ele retendo que é 15, 20% daquilo que eu lhes digo, que eu sou uma pessoa, como tu vês, pim, não me calo, né? Eles levam daqui, é o que eu digo muitas das vezes aos meus alunos, que é, vocês quando chegarem a casa, de certeza absoluta, estão no sofá e estão a ver, olha, o Marco está ali, aquele gajo veio no carro, porque vou ficar com a voz, com a minha voz gravada, porque eu passo o dia inteiro, pum, porque eu sei que as pessoas só retêm até 15, 20%, no máximo. E então o que eu mais que tudo é abrir-lhe portas e conhecimento. Também material didático, honesto, com conteúdo para que eles possam, na verdade, depois em casa, replicar aquilo que nós aprendemos aqui. E é o que eu gostaria que toda a gente, eu não digo que sou o melhor ou que sou o pior, ou não digo nada disso, apenas sou uma pessoa que honestamente quer que todos cresçamos para que atingimos um nível na barbearia ou na parte dos cabelos, igual ao que temos lá fora, tanto em Inglaterra como em Espanha, que é o que eu acho que aqui na Europa são os que temos como referência. Apesar do pessoal de leste estar um pouco esquecido, porque há muita boa gente a trabalhar. Sim, tem pronto, ucranianos havia, mas depois da guerra havia muita pessoal ucraniano já a começar a transpor a parte internacional. Pessoal polaco, há pessoal polaco a trabalhar, espetacular. Para além dos ingleses, né? Os ingleses é o topo aqui na Europa, mas quando devia de ser o contrário, porque nós somos os barbeiros mais antigos da Europa. A primeira barbearia na Europa, propriamente dita, é aqui em Lisboa, a Barbearia Santos. E isto eu nem sabia, quem me disse isto foi o Bloody Butcher, o Bertes, que me disse isto lá na Holanda. Sério? Marquinhos, estás de Portugal? E eu disse, não sabias que tens a barbearia mais antiga da Europa? Eu, não me digas aonde. E eu fui maltratado lá nessa barbearia, porque fui lá sentar-me naquela para sacar um bocadinho de conhecimento com o senhor. E ele, então o que é que estás a dizer? Pois, eu sou barbeiro. Oh, amigo, então põe-te lá a ver lá fora. Faz favor. Sabes que os barbeiros antigos, sala antiga, ou andavas lá a barrer e tratavas a pessoa com respeito, agora passar conhecimento. Claro. E eles não tinham a noção que esse conhecimento é muito medíocre. Mas eu adoro isso, pá, adoro isso. Opa, Marco, e ficaríamos aqui a explorar estas temáticas. Podíamos falar o dia todo. O resto da tarde. Pronto, é o amor da minha vida. O amor não, daqueles dois sim, pá, foi o primeiro amor da minha vida. Pá. A malta está ali a olhar para nós, a ver aqueles dois estão ali perdidos e ficavam o resto da tarde, efetivamente era. Isto não cansa. Isto é a paixão que nos faz levantar da cama todos os dias, sem peso, é verdade. Não é? Pelo menos desde que sou barbeiro deixei de trabalhar. Até então era sempre um transtorno do caraças e eu, tu não imaginas como gostava de levantar. Hoje em dia é uma benção, foda-se, boa. Eu sei que os barbeiros hoje em dia vão muito na cena, na parte da barbearia, porque esta parte do barbeiro influencer vai muito pela parte da ostentação, né? Eles vendem também um pouco do lifestyle, os carros, já a pessoa a conduzir grandes carros e a mostrar um pouco do lifestyle, aquele ambiente. Pronto, porque lá o status social hoje em dia do barbeiro, já em termos sociais, já estamos a um nível elevado, não é? Eu até me parto de rir com isto, mas pronto. Mas sim, o barbeiro é considerado um status social elevado. E então o barbeiro influencer já vai muito pela ostentação. Quero parecer que se te chamamos ao Algarve, então isto só me E olha que também acho que está igual, não é só no Algarve. Acho que já estamos a ter vários influencers, mostrar esse lifestyle, mas na verdade essas pessoas também têm trazido muita malta jovem para a barbearia. E essas pessoas também depois podem ser convertidas, em vez de enverdar pelo caminho do barbeiro influencer, que depois também, pelo amor e pela dedicação, também vão invertir um caminho mais pedagógico, uma coisa mais pelo amor à arte. Também acredito que sim. Que depois também haja alguns outros que vão por esse caminho, vão continuar, da exposição mediática e da ostentação. Eu que eu digo e ninguém me compreende, mas eu sei que tu me compreendes. Eu considero já ser milionário. Então, eu gosto daquelas pessoas ali, e este está aqui, e a minha família estarem todos com saúde, eu fazer, e sei que eles estão felizes, e eu faço
me faz feliz também, que é a barbearia, e estar aqui no meu espaço que eu criei para mim, e dar formação, que também me enaltece bastante. Isso é uma coisa que também me dá muito, é gratificante para mim. E o resto é verdade, eu não preciso de mais nada. Para mim, desde que não falte nada a eles, aqui na barbearia, e o que consigamos manter, eu para mim já sou milionário e sou feliz. Olha, sentindo eu, para terminarmos, que esta nova geração acaba por ser um bocadinho mal conduzida numa fase inicial, quer a nível de formação, quer a nível de mindset, não querendo dizer com isto que sou melhor que ninguém, ou que tu és melhor que os outros todos, não é disso que estamos a falar. Sinto simplesmente que se formam barbeiros muito rapidamente. Deixa-nos... Seria legítimo, se calhar, em vez de estarmos a utilizar barbeiros, pronto. Haver pelo menos ele não deixa passar. Cortador de cabelo. Ele não deixa passar. Pode haver muita especialização entre cortador de cabelo, mas barbeiro, seja quase que estávamos a denegrir a verdadeira as pessoas que nos trouxeram aqui. Falando aqui em Portugal, tipo de referência, temos os senhores Pintos, que até tem um museu. Não te percas e deixa um conselho à nova geração que está a iniciar a profissão. Deixa-lhes os conselhos mais valiosos que tu achas que eles precisam de ouvir, para quem está a começar agora. É muito ambíguo dizer isto, mas sei lá, vou falar a mesma coisa que eu gostaria que me dissessem a mim. Tivessem dito a ti. Sim. Acreditem em vocês próprios, sejam pessoas honestas, sejam empáticos uns com os outros, sigam um caminho honesto e sincero. Em termos de formação, procurem as pessoas que vos dão formação, procurem currículos, procurem informações sobre as pessoas. As escolas a mesma coisa, procurem quem já formaram, quantas pessoas já formaram, se a formação ou se delas, ou seja, temos a escola que chama formação certificada, que é mais pelo caminho da honestidade. Se realmente querem enverdar só por um caminho do cortador de cabelo, que é legítimo, que eu sei que a partir daí vão ganhar amor, ou se calhar competências monetárias também, há quem não consiga e não descobre outros caminhos. Não tem possibilidade de ir logo a verdade por uma parte, vai pagar um curso como deve ser, porque ainda é caro. E essa é uma fase do processo. Claro, mas não se deixem enganar, sejam mais assertivos, vejam bem, porque há muita gente aí a cobrar valores e coisas que já virou um pouco de aproveitamento, digamos assim, e sejam ávidos, informem-se até com pessoas que tenham mais notoriedade na área, pessoas que vocês vejam que acham que são mais honestas. Até um conselho aqui ao Franzinho, até aí podem ter conselhos, e ele também sabe poder encaminhar as pessoas para algumas escolas ou para sítios que possam realmente ajudar as pessoas com honestidade. É mais por aí, é seguir um caminho honesto e sincero, porque na verdade, se tiverem logo de início uma formação, é muito importante. A parte da formação inicial é muito importante para uma evolução muito mais assertiva, até em termos de carácter, para levares então depois até um caminho relativamente ao mundo da barbearia muito mais também, mais honesto e sincero e mais assertivo. Por isso, munir-se e falar com pessoas, não tenham vergonha, falem com pessoas que realmente já estão nisto há muitos anos, até se calhar essas pessoas podem ajudá-los em algum aspecto. Não vão pelas redes sociais ou pelos spots publicitários que as pessoas fazem, que hoje em dia é muito fácil. Não vão pela palavra, mas sim pelas atitudes, e investiguem um bocadinho para ver a idoneidade até na parte formativa, se realmente vão tirar algo de conteúdo para que possam dar o início a uma formação linda e uma profissão que é a nossa, que é a coisa mais linda do mundo, e é assim que eu sinto. E tenho pena que haja este virtuosismo, mas que sei que realmente nós estamos nisto todos por amor, e quem não entrou por amor, entrou por dinheiro ou por outra coisa qualquer, que realmente depois isto entranha-se, eu sei que vão viver isto e este lifestyle do barbeiro, isto entranha-se muito na vida das pessoas, e eu sei que isso acontece. Por isso, um grande bem-aja a todos, e quem está a iniciar, que tome o primeiro passo, e quem não pensou ainda, que o faça, porque é a profissão mais linda do mundo. É isso que eu penso. E um grande bem-aja a todos. Sejam boas pessoas, malta. Estes são os conselhos do nosso campeão do mundo. O Marco deixou de graça para vocês. Desta vez não cobrou, nem vendeu nenhum workshop ao final de semana para vos passar isto.
Pá, se tu pertences àqueles 30% que nos está a ver e que ainda não subscreve o canal, por favor, não custa nada. É só pôr aí um cliquezinho, subscrever o canal e ajudar-nos a chegar a mais pessoas. Franzina de Barbas, Cenas de Barbeiros, o nosso podcast. Esperamos por ti no próximo episódio com alguém igualmente interessante. Até lá. Muito obrigado. Marco, foi um prazer, meu querido. O prazer foi meu. Obrigado. Até à próxima.